nos apresenta alguma surpresa. E a gente tem que ir convivendo com isso, tentando aprender, né? Tentando entender o que está passando. Mas tem muitas interrogações. Resumindo um pouco, né, Mauro? A gente pode dizer que tem que fazer o dever de casa bem feito o tempo inteiro. Bobeou, a peteca cai. Exatamente. Às vezes a gente acha que, não, mas eu já estou mais experiente, aí vai lá e faz uma coisa amadora. Eu sei que eu fiz isso recentemente. Faz parte, faz parte. Do que o Ederson falou para mim em relação aos peixes que saíram com a maior parte do corpo branco, mas que tem as manchas pretas e também manchas vermelhas, e a intenção dele era na direção de trabalhar para fazer o vaquinha, mas de Oranga, né? O que eu expliquei para ele, e inclusive comentei ao mesmo tempo que ele tinha uma outra, ele achava uma outra coisa, não sei se eu já falei aqui para vocês, da questão dos red cap, eu não encontrei ainda nenhum artigo que me apresente isso com clareza. Mas eu tenho algumas deduções em função de cruzamentos que eu já fiz aqui. Eu já expliquei que quando eu fiz cruzamento de ceibum com chocolate, F1, eles são todos selvagem para preto. Né? Sai de selvagem até preto. Ok, é a mescla dos dois. Em F2, vão sair ceibum com manchas chocolates, além de outras possibilidades, né? De selvagem e também de algum black. No meu entender, o chocolate são 4 pares de genes recessivos. E esse chocolate, ele é um peixe vermelho, mas que ele mantém, ao mesmo tempo, os genes de melanina. Ele não perde as melaninas, senão ele ficaria vermelho. Se um chocolate colocar gene de despigmentação, ele vai ficar vermelho ou laranja. Então, ele mantém a melanina e também o vermelho. Bom, considerando que são 4 pares de genes nessa brincadeira, eu deduzo, né, suspeito, suponho, que para dar ele totalmente vermelho, sejam esses 4 pares de genes. Essa é a minha suspeição. Então, se são 4 pares de genes, eles vão distribuindo, de acordo com a frequência gênica, manchas vermelhas no corpo. Aí entra o porquê de eu ter falado do red cap. Por quê? Quando você cruza 2 red cap, você tem um peixe com o corpo totalmente branco e só o vermelhinho na cabeça. A maior parte da filhotada nasce tudo branco. Ou seja, a frequência de gene de vermelho provavelmente é 1 e que tem que coincidir de cair a mancha na cabeça. Os cruzamentos que eu fiz lá no passado, achando que eu ia tirar red cap de quantidade, coitado, né? Predominantemente branco. Então, para você produzir o red cap, né, cruzar com vermelho e branco e correr o risco, né, de dar a sorte de alguns saírem com a mancha na cabeça para sair o red cap. Então, a minha suspeição é essa. Voltando à questão do vaquinha, então, o que a gente tem que fazer? Né? Ir cruzando os peixes e olhar aqueles que apresentam o branco e manchas pretas adequadas com menor quantidade de vermelho, para ir eliminando os genes de despigmentação vermelha. Então, procurar quanto menos vermelho tiver no peixe, melhor para ele ficar preto e branco. Essa é a minha ideia, o que eu imagino que possa ser. Não tenho nenhuma confirmação, né, de publicação, porque não encontrei até agora. Mas eu suspeito que seja mais ou menos por aí, em função do que eu já observei nos cruzamentos. Só para ilustrar a sua fala, segue aí o vídeo do Ederson. Olha só que interessante, as manchas pretas, ó, e com uma parte grande de branco, né? Então, sim, o caminho que você está imaginando é mais ou menos por aí mesmo, né?
E observem que esses peixes vieram lá, são descendentes, né, filhotes dos tigrados, que tem bastante pigmentação escura. Uhum. E, muitas vezes, o vermelho, às vezes, fica encoberto. Pode ser que eles tenham muito vermelhos, tigrados, mas como tem muita frequência de melanina, o vermelho pode ficar embaçado pela melanina. Então, a gente tem que ir fazendo o quê? Vendo a frequência disso e selecionando. É o caminho. É assim que eu enxergo, né, pelo menos. Eu suspeito. E aí serve não só para os orandas, mas para os aranchus e qualquer um outro. É o mesmo caminho. Uhum. Eu peguei aqueles peixinhos que a gente viu na última reunião e eu tinha filmado eles com outro objetivo, mas você estava falando do seibum com as manchas de chocolate que se despigmentarem vão ficar vermelhas. Uhum. E aqui dá para ver perfeitamente as manchas desde filhotes pequenininhos. Ó. Olha a mancha aqui. Ó. Exatamente. Olha a mancha aqui. Ó. E até nos albinos dá para ver a mancha aqui. Ó. Sim. A tendência dos albinos é ficar branco e laranja, que é o caso do seibum com mancha chocolate. Se ele despigmenta, ele vai ficar branco com mancha laranja, mancha vermelha. É exatamente isso. Que são esses aqui. Ó. Então, quer dizer que esse peixe vai ficar branco, ele vai ficar albino, branco, com uma mancha laranja nas costas, né? Exatamente. É isso, pelo menos, que eu encontrei na prática. É interessante esse seibunzinho que está descendo, vindo para o canto à direita aí, dependendo do ângulo que a filmagem pega, o olho dele, no fundo, é avermelhado. Você reparou? Eu não vi qual deles. Tem um conjunto de genes de albinismo aí. Só que não foi suficiente para expressar tudo, para ele ficar todo albino. Pois é. Então, aí, esses bichos aí, ó, agora vamos ver o que isso aí vai virar. Bom, nesse sentido aí, Mauro, aí qual foi a minha dúvida depois que eu vi aqueles peixes ali que o Ederson compartilhou? Então, o caminho para fazer um vaquinha seria supressão do vermelho e aumentar o branco. E de onde viriam as manchas pretas? É continuar com naquele mesmo trabalho ali, selecionando os que só têm branco e preto? Exatamente. Da mesma forma que a gente vai tentar trabalhar para eliminar o vermelho, a gente vai trabalhar para aumentar o black, as manchas pretas. Um no sentido, um para reduzir, outro para aumentar. É exatamente isso. Porque no cálico isso é um conjunto de genes, é aleatório, né? Por exemplo, a questão das escamas e a coloração, é loteria. Então, aí, o que eu ia te perguntar era, porque aí o Ederson pegou e colocou a seguinte pergunta. E aí, qual dos três vocês acham que eu uso? E aí eu coloquei lá, mas parecia que era brincadeira, mas não era brincadeira, ué, coloca os três. Porque se você vai fazer fertilização artificial, coloca os três, porque sendo cálico, e é uma loteria, a gente não tem como prever qual é o resultado. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu fico na dúvida se colocar um cálico com muito preto, se não poderia ajudar a definir o aumento das manchas pretas. Como é uma loteria, pode ser que sim, pode ser que não, né? Exatamente. A quantidade de mancha preta ou a quantidade de mancha vermelha, no meu entender, é frequência gênica. Então, da mesma forma que a gente trabalha para reduzir o vermelho, a gente trabalha para acentuar o preto. É dessa forma que eu vejo. Mas você ia fazer um comentário do Douglas? Eu te mandei 2 vídeos depois no teu WhatsApp, aí se der para perguntar. Na verdade, é só uma opinião, já que a gente está falando de coloração. São 2 peixes que eu não acho o padrão muito bonito,
porém a coloração deles, eles já estão indo para 2 anos e eles não perderam o cálico. Se eles, de repente, seriam úteis para... Claro, eu não sei ainda todos os outros Wilkins cálicos que eu vou ter, o que eu posso salvar, mas se eles seriam úteis para alguma coisa nesse sentido. Já Porque a ideia que a gente estava falando, eu só tenho, bem dizer, Wilkin aqui, então a minha ideia é tentar fixar os cálicos e, claro, né, um desejo, de repente, de um Black, Ceylon, que a gente falou no último encontro, um albino. Bom, a coloração dos bichos é bem interessante. O que pode acontecer, né? Como o tamanho de cauda também é herança poligênica, o comprimento da cauda, eles podem dar filhotes de cauda curta. Então, cruzá-los para ver o que vai dar. Ver como é que está essa frequência gênica para o comprimento de cauda. Eles não ficaram com um ramp muito interessante, eles ficaram mais para fantail do que para Wilkin mesmo. Sim, mas observa que, como essa característica também é herança poligênica, você pode tirar peixes melhores a partir desses. É assim que eu vim construindo meus Wilkins. Os descendentes dele que derem mais ramp, né, melhor, aí selecionando. A gente não tem muita saída, a gente tem que fazer os cruzamentos e esperar para ver o que vai expressar. Essa é a realidade. Mas no cálico ainda seria mais interessante, talvez, o branco do que o laranja. E depende de que outro peixe você tenha para cruzar com ele, né? E outra coisa é o seguinte, né? Aquilo que o Mauro estava comentando agora mesmo, viu, Douglas? O cálico é uma loteria, uma caixinha de surpresas. Então, filhos desse vermelho aqui, ó, podem sair um tanto de peixe branco. Eles não têm essa a previsibilidade do que vai sair, não. Esse branco de cima aqui, eu acho que um problema maior dele nem é a questão do ramp, não, é a questão da dorsal, né? Ela é dobrada. A gente volta àquela situação, né? A gente vai Eu trabalhar. acho que ele não, tem muita tem saída. nadadeira anal também. Agora, uma alternativa é aquela que sempre é comentada, né? Uma alternativa é colocar um cálico Demequim, né? Isso. Que tenha um bom desenvolvimento de ramp, né? Esse ano eu pretendo ir atrás de algum Demequim Black. Para trabalhar juntas, né? Essa a questão. Só para lembrar, o Demequim é um par de genes, é isso? É recessivo e um par a de característica de Demequim é um par de gene recessivo. Nessa dúvida aí, ó, um bichinho desse aqui é que eu estou com a ideia de colocar para poder consertar, para poder melhorar o ramp, o Douglas. Não tem uns pretinhos todo preto nesse nível aí? Deixa ele dar uma nadadinha aqui. Tá bem bonito esse peixe, hein? Ele tem bastante pigmentação de melanina, mas ele é vermelho por baixo. Ele é vermelho por baixo. Mas tem bastante melanina por cima. E é interessante. Tem um outro aqui também, quer ver?
Deixa eu ver se ele vai aparecer para vocês. Acho que não. Professor, mas essa melanina que tem nesse peixe anterior aí, ela não gera o chocolate, né? Mesmo estando por cima do vermelho ali, não está aparecendo chocolate, né? Ou talvez por esse ângulo não O esteja. chocolate, os genes promovem duas mudanças. Na realidade, uma mudança, né? Diferente do Seibum. O Seibum é um par de genes só, que ele altera a forma como é expressada a melanina. No chocolate também. Ele afeta nos melanócitos a formação dos melanosomos, as vesículas, e a distribuição dessas vesículas na célula. Então, ele é vermelho, ele tem a melanina, mas com uma distribuição que não é a do peixe normal, de um peixe selvagem ou de um black. Por isso que dá a cor chocolate. Tem que voltar lá no artigo do Xanchen, lá de 1930, alguma coisa. Ele explica isso muito bem. Essa semana eu estava lendo esse artigo aí, é bom, né? O cara lá para trás conseguiu um domínio forte da coisa. Década de 30, cara. Estava se começando a estudar genética de fungo. Eram os primeiros trabalhos que estavam sendo publicados de pesquisadores, né, que estavam estudando especificamente genética de fungo, porque até então a gente não tem quase nada de relato. Deve ter o quê? Pelo menos do que eu já tive acesso, antes desse trabalho de Seibum e chocolate, talvez tenha, não chega a meia dúzia. Pelo menos do que eu conheço, tá? Nessa história do chocolate e do Seibum, mesmo assim, a gente continua com o mesmo desafio, que é ficar esperando para ver se os peixes vão despigmentar lá na frente. Isso não muda absolutamente nada. Exato. Essa história, então, o trabalho, por isso é que o cálico tem a importância que tem em termos de te dar essa flexibilidade em termos de colorações. A gente lidar com o metálico é um trabalho bem mais demorado para qualquer caminho que você for seguir, né? A não ser que você esteja procurando o vermelho igual é. Eu estou fazendo esse comentário porque estou lembrando do Tamaçabá, que voltou hoje lá no grupo lá, e há alguns dias atrás, quer dizer, também aí vem uma pergunta, né? Se é Tamaçaba ou Tamaçabá? Que o Hermínio já tinha colocado um lá no grupo também há uns dias atrás. Então, essa questão do vermelho aí, do chocolate e do Seibum, a chave são os cálicos. A princípio, sim, mas você tem que pensar que os cálicos também podem ter gene de despigmentação. E aí dá na mesma. Sim, mas eu digo justamente isso, porque a gente ganha tempo, porque é igual o Douglas estava mostrando ali, os peixes já estão fazendo 2 anos, não despigmentaram ainda. Então, mesmo que tenha uma dorsal com uma dobrazinha ali, eles já começam a olhar para ele, está na reserva técnica aqui, já tem mais utilidades com ele. Eu estou dizendo nesse sentido, porque todas as minhas perguntas estão muito ligadas a porque eu já comecei a olhar aqui para a estufa já pensando assim, como que eu vou organizar esses peixes agora? Quais os cruzamentos que eu desejo fazer lá na frente, porque eu já tenho que começar a organizar esses peixes desde agora, né? Exatamente. Mas a questão é por aí. O interessante do cálico é que nos cruzamentos de cálicos você tem peixes selvagens, né, dos metálicos, né, e black. Mas, assim, permanece a situação da questão de despigmentação. Não tendo gene de despigmentação, beleza. Trabalhar com eles mesmo, é isso daí. É meio caminho andado para a gente. Mas eu ia te dizer, eu tenho uns peixinhos de uma desova também, dos mesmos pais, que em 3 meses despigmentaram. É porque eles têm a maior frequência de gene de despigmentação. Então, como isso é uma questão aleatória, né, você pode
pode ter exemplares que não tenham nenhum gene de despigmentação e ter exemplares que tenham todos os genes de despigmentação. Por isso que eu sempre falo, se a questão é eliminar o gene de despigmentação da melanina, é pegar sempre os mais tardios, porque eles teriam menor frequência gênica, consequentemente, você teria nos descendentes dele maior chance de peixes que não tivessem gene de despigmentação. É loteria. Você não tem como medir isso, só fazendo cruzamento para ver. O Douglas, você falou para poder colocar um peixe mais escuro. Eu tinha filmado esse peixe aqui, ó. Que tom é esse? Ele é um pouco, ele é bem black, mas ele é selvagem, ele não é chocolate. Ele é mais puxado para o selvagem, isso? Era isso que eu ia falar. Observe os detalhes desse peixe. Se você observar as nadadeiras, como elas são mais translúcidas, você vê um chocolate razoável. Quer mais comigo? Ok? Uhum. Só que não tem todos os genes de chocolate para expressar todo o chocolate nele. Provavelmente, esse peixe aí tem um conjuntinho de genes de chocolate, mas não tem todos, porque o chocolate em relação ao black, ele é recessivo. Então, ele está expressando aquilo que ele dá conta. Mas ele é bem achocolatado, vamos dizer assim. Então, agora você já respondeu a minha pergunta. Que a minha pergunta, por isso é que eu estava filmando esses peixes, era justamente pensando em cruzar esse peixe com aqueles filhos de albinos, aqueles irmãos de albinos ali, com aquela turma, com os chocolates daquela turma. Eu falei assim, esse peixinho aqui, ali, ele faz a festa, né? Exatamente. Exatamente isso. Inclusive, é interessante chamar a atenção pelo seguinte, nos albinos, né, dessa linha aí, que foi cruzamento de chocolate, seibum, inclusive, os seibuns albinos ficam brancos, os chocolates ficam laranja. Já ajuda a te direcionar melhor essa situação. E os brancos com mancha laranja é seibum com chocolate. Da mesma forma que tem seibum com chocolate não albino. Ok? Uhum. O que eu estou tentando separar agora é albinos de linha chocolate, albinos de linha seibum. Mas tem um trabalho aí pela frente ainda de um bom tempo. Demequim e não demequim. É construção. Eu fico pensando também o Oranda com um whey bem caprichado, albino, vai ficar um peixe maravilhoso, né? Certamente. Quer dizer, eu fico, todos, né? Porque também um ranchu albino também vai ficar lindo, né? Cada um com as suas peculiaridades. Eu tive pensando esses dias o tanto que a gente saber pouco restringe a visão da gente, né? Até a exposição e a gente ter visto os cometas lindos, aí depois isso deu um despertar na nossa atenção para os cometas, e aí o negócio ampliou, e aí agora já veio a questão dos Yanagis, e aí veio os Tamassabá, e por aí vai, como que, à medida que a gente vai conhecendo, eu fiquei pensando esses dias que é igualzinho música, é igualzinho tudo que vai acontecendo na vida da gente, né? Quando você não conhece, você fala assim, não gosto do Geló, não. Mas aí depois, quando você com fígado acebolado ali no Mercado Central com cerveja gelada, aí você fala assim, nossa, mas se eu soubesse que era assim, era bom demais. Eu nem fala, minha reserva técnica acabou, então eu tenho que tomar Guaraná mesmo. Mas gaúcho toma chimarrão. Verdade, mas já tomei de manhã, né? Daí não dá, né? É overdose. Gaúcho não precisa preocupar com isso, não. Vai o primeiro vídeo aí. Esse é de cauda longa, né? Não é o longo. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de cometa, mas o problema é que aumenta consideravelmente o espaço que precisa, né? Então, eu acabei abdicando deles porque
não tenho condições de... Ô, Mário, e o José Teixeira está aí, ó. Ah, é Para falar mesmo? dos cometas. Pois é. Boa tarde, José Teixeira. Não sei se ele está ouvindo a gente aí. Boa tarde a todos. Uma satisfação encontrá-los. Muito obrigado pelo convite. E gostaria de compartilhar novamente com vocês esses momentos. Muito obrigado. Obrigado a você pela participação. É uma satisfação a gente estar junto aí nessa brincadeira boa. E bem lembrado aí, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui aquele vídeo que eu fiz lá na sua casa também, porque isso que a gente está batendo esse papo aqui agora, o Emerson está pedindo para a gente poder ir mostrando esses peixes que ele filmou. E depois a gente vai ver com aqueles seus lá também. E aí vai, porque a gente estava, o nosso comentário aqui era justamente que os cometas não tinham, a gente não estava de olho neles, a gente não tem sensibilidade, a gente não sabe apreciar a beleza do que a gente não conhece, né? Eles estão aí com a caudal meio baleada, porque eles estão saindo do período de reprodução, né? Acabou agora. E eles estavam no lago. Imagina a correria. E teve muita desova aí? Bastante, bastante. Cometa é fácil, né? Compensação, os pérola. Vamos lá, mais um aí. Isso. Esse é um peixe que eu comprei, adquiri, e os próximos 2 já nasceram aqui. Os outros todos nasceram aqui. Eu comecei com essa cauda aí, não é ideal, mas é o que eu tinha. É o que o professor fala, né? Exatamente. Agora, uma pergunta. Essa franja aqui no final da caudal, é por causa de estar no lago e tudo mais, ou a filhotada sai toda assim também? Não, não sai não. Sai íntegro. É que aí o negócio estava no lago e o bicho pega. Aí dá uma esfarelada, né? Aliás, eu tô aqui no lago aí, dá uma olhada. Nesse espaço aí, realmente, eles têm que fazer uma perseguição intensa, né? Tem muito espaço para correr atrás. Agora eu tirei eles e coloquei nos tanques. Se eu vou desenvolver essa linha, né? Ó, esse já nasceu aqui, já é bem melhor a caudal, né? Uhum. Mas os bichos são bonitos demais, né? Esse, a meu ver, é o melhor deles. Já é a 3ª geração. Esse aí você é um trabalho para fazer o Bristol? Isso, é a ideia. Agora eu comecei a cruzar entre eles, né? Esse aí já é bem mais novo, mas a cauda dele já tá bem legal, ó. Esse é cálico. Em relação à cabeça, esse aí, por exemplo, não achei que tá bonita a cabeça dele. Tem um côncavo, parece, né? Sim, é verdade. Mas é o que temos. Você vai ver o próximo já não tem a cauda tão boa e a cabeça melhor. Como é que partiria nesse sentido? Porque os London, ou é o Bristol, ou nós estamos falando do mesmo peixe, eles têm as nadadeiras curtinhas e são mais nadadeiras caudais ali, né? É 1, é 2, é 4, eu acho, né? Se não me engano. Como é que a gente consegue de um peixe assim de uma nadadeira dividida ali, como o professor gosta de mostrar, para fazer isso? Vai ser nos cruzamentos, talvez vá aparecer em
mais ramificações, eu vou falar assim, depois me corrijam, tá? Como é que o Emerson conseguiria ir para essa linha para conseguir, já que eu nunca vi peixes assim, cometa, com várias nadadeiras como eles têm lá. E aí é cruzamento. Número de raias. Já é igualzinho cauda de gupe, cauda de beta. Aumentar a frequência das raias na nadadeira para poder dar aquele formato de coração. Clareou? É só fazer, né? Ué, só fazer. Esse é o problema. Faz. Aí, ué, é só fazer. Mas esse é que é o divertimento. Aí fazemos cruzamentos e ficar na expectativa de acontecer, de ter a confluência dos gêneros para chegar naquilo que você quer. Paciência. Eu já estou contando com a colaboração do José para evoluir. É isso aí, ué. O último peixe. Esse é bem caro. Só que a cauda já não é legal. Ó. E aí, por isso que você está entrando aí na prosa, viu, José? Deixa eu te mostrar aqui por que você está ficando acessado. Mandei um print de uma imagem aí no grupo. Aquele ali eu acho que ia ajudar bastante aí o Emerson e o José. Então, isso eles não têm, né? Não estão escondendo aí. Esse aí é lá na casa do José, ó. E os cometas, é top view ou side view? Mas, primordialmente, eu acho que eles devem ser top view, né? Porque eles são de lago, né? Exatamente. Só que para você ver bem o padrão, se está correto, você tem que olhá-los de lado. Uhum. Estou falando isso, inclusive, porque eu arrumei 2 peixinhos para o Hermínio, e eu encontrei um aqui que o Hermínio gostou da pigmentação vermelha dele. Ele estava numa caixa d'água, com água bastante verde, e eu olhando ele, pô, tá um cometa, beleza. Na hora que eu peguei e fui ver de lado, a cauda dele embaixo, 2 abinhas. Foi filho da mãe, me enganou. Né? Então, se você não olhar, né, de forma lateral, e eu achei bem interessante, José, que seus peixes aí têm todas as nadadeiras longas, né? Muito interessante. Sim, professor. Todas longas. Isso, porque eu tenho oranda de todas as nadadeiras longas e de cauda longa e nadadeiras as demais curtas. Interessante, uma genética muito boa, bacana. Na verdade, se a gente analisar com base na literatura, né, na origem lá dos cometas, no fundo, né, salvo aí, vocês podem me corrigir, mas juntando todos os cometas, inclusive os da exposição lá, aqueles 3 que eu levei, e esses que nós passamos por hoje aqui, se pegar todos eles, eu acho que cometa, são os do José, sabe? Que tem as características, na verdade, né, originais lá, quando foi concebido os cometas, ou seja, o corpo ele é alongado, mas a nadadeira é maior que o corpo, inclusive, né? Uma parte deles, as nadadeiras, né, caudais, né, são muito longas, né, que de fato traz a ideia do cometa, né, que essa, inclusive o nome dele vem daí, né, que a lógica aí, né, veio dessa, porque o resto, né, e assim tem peixes muito legais aí, né, o Emerson está de parabéns, a gente já tinha conversado lá na exposição, né, Emerson? Você tinha comentado que tinha uns peixes muito interessantes. Mas, assim, a gente tem que ver como vai enquadrar isso. Nós estamos indo mais para a tendência Bristol, Chumbunquim, enfim, nós estamos indo, né, para o caminho London, né, diferente do cometa original,
né? Isso que eu acho que sei lá, pelo menos é o que eu consigo enxergar, né? Eu tenho dois peixes aqui que são muito bonitos. Eu fiquei com dó de descartar, e eles são com duas caudas. São caudas muito grandes, são cálicos, uma coloração fantástica, e ele tem um N também. Os peixes estão bem grandes, já estão com até com torno de 15 centímetros os dois. São peixes lindos, e tem o N, né? Porque foram peixes lá da fêmea que eu trouxe lá, que o Irã me deu. E que, inclusive, Mário, cruzou com aquele macho do Ederson, que você estava com ele, você está com ele aí, né? E são peixes lindos, mas muito bonitos. Mas como é que esses peixes chamariam? Porque não são cometas, não tem o formato do cometa. Seriam orandas de duas caudas? Oranda de duas caudas? Que peixe que é esse? SRD, ué. Mas é sério. Na verdade, SRD é a sigla para sem raça definida, né? Porque eu só uso um termo em inglês, eu não sei em japonês se tem, que são os sport, né? Que é onde não se que é onde quando não entra em lugar nenhum, que é isso aí que o Mário falou. Eu tenho alguns aqui. Eu tenho alguns aqui. A questão, gente, é que existe uma miscelânea muito grande, né, nesses peixes, em termos de mescla de genes, né? Porque até bem pouco tempo, considerando nós aqui no Brasil, qual era o grau de conhecimento que o pessoal tinha em termos dos cruzamentos de genética desses peixes? Quase nada. Então, foram feitos cruzamentos assim, assado, cozido. Então, você pega um peixe que você não sabe qual é o pool gênico dele, né? Eu volto a dar o exemplo, aqueles peixes lá atrás da linha Ranchu tailandês. Sai o bicho com um dorsal completa, cauda simples, e uma variabilidade muito grande. Por quê? A gente não sabe qual é a origem, né, de linhas de cruzamento. E lá fora, eles fazem de tudo. A mesma coisa ocorre em Guppy. Vão mesclando, sai um monte de coisa diferente, mas você não tem, às vezes, uma linha fixada. A questão é fixar a linha. Nesse sentido, considerando aí os cometas, quem está com plantel legal é o Zé. Já está bem adiantado, está com peixes muito bem dentro do padrão. O que nós temos que mais fazer é trabalhar para chegar lá. E buscar sempre, nos cruzamentos, focar qual é o padrão. Pois é, isso e aí direcionar cruzamentos onde os peixes se complementam em termos de características para chegar nele. E isso ainda temos que considerar o seguinte: qual padrão que a gente quer? Já começa uma discussão na visão britânica e norte-americana de cometa. A reivindicação, inclusive, da origem do cometa. Quem que é o pai da criança, né? Então, é muita miscelânea nessa brincadeira toda. Então, a gente tem que procurar eleger, né, um padrão e trabalhar na direção dele, que é o que a gente iria adotar nas nossas exposições. Eu estava olhando, eu abri aquele livro em inglês, porque a impressão que eu tive pelo desenho é que o padrão seria a cauda do mesmo tamanho do corpo. Para o cometa, né? Uhum. Enfim, tem padrão para todo gosto. Exato. A gente tem que eleger o que a gente quer e trabalhar na direção de construir o que a gente gosta, o que a gente está interessado. A verdade Agora, é essa. Eu queria aproveitar a sua presença, José, para poder comentar com a gente
Porque o dia que eu tive na casa do José, ele me contou algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que algumas linhas dele ele foi adquirindo em pet shop. E aí, o que eu queria te perguntar, comenta com a gente aí, ali já tem algum trabalho seu de seleção nesse sentido de comprimento de nadadeiras ou tem pouco tempo que você está com essa linha? 3 anos. 3 anos, Sérgio. Então já 3 tem anos. trabalho ali, já tem seleção sua, né? O último peixe que eu adquiri os peixes foi de 3 anos para cá, antes da pandemia. Uhum. Então já tem trabalho de seleção sua ali, já tem o dedo do criador. Tem transpiração. Uhum. Tem transpiração. Eu fico E o muito contente. interessante, deixa eu fazer uma molecagem aí, porque o Mário falou comenta ou cometa com a gente. É o trabalho, é o famoso trocadilho. Não é assim? Sim. É trabalho, Ah, com é isso certeza. que é transpiração. Eu entendo perfeitamente. Só tem trabalho. Só tem É, trabalho. Transpiração a todo instante. Toda semana eu estava nas lojas olhando. Às vezes aparecia algo interessante e aí eu comprava. E foi dessa forma, olhando, verificando algumas coisas interessantes, porque eu consegui. E você já tinha isso em mente, de trabalhar comprimento de nadadeiras, ou isso foi, esse seu trabalho veio a partir da linha que você adquiriu? Eu gosto do cometa cauda longa. Tá? E eu fiz a seleção. Eu tenho alguns peixes que surgem onde o corpo é um pouquinho mais, direi assim, ele é um pouquinho mais gordinho. Tá? Uhum. Desculpa. Tá? Eu dou preferência àquele mais, não, onde o comprimento e a largura do corpo ele fica em harmonia em relação à cauda. Porque às vezes você tem a espessura, a altura do corpo, ele é um pouco desproporcional. Então, o que eu olhava é uma harmonia entre corpo e cauda. É nessa perspectiva. é isso aí, ué. Ter olhos para ver e buscar. É isso aí. Maravilha. Claro, professor. Eu estou no meio da etapa da seleção dos Demequins. Então, vários estão passando pela peneira. Bonitinho, né? Agora, eu fiquei. Muito bom. Muito bom. Tá bom, vou guardar ele. Eu achei feinho, pode mandar para cá, descarta ele. Tá feio, manda para o professor. Desse aí, sai Ryukin. Desse aí dá para tirar os Ryukin, né? Esse dá para cruzar com algum para melhorar o ramp, né? Tá bom o ramp desse peixe. Tá bonito mesmo. Pois é, esse é outro dos objetivos desses cruzamentos, dessas filmadas que eu andei dando essa semana. Eu aproveitei o feriado que eu tinha ficado em casa, falei assim, deixa eu filmar alguns peixes aqui, porque para eu poder começar a organizar quem vai ser a turma da reprodução, né? Então, fica de olho aqui, olha ali, tal. E aí eu tinha filmado esses peixes e aí falei assim, deixa eu aproveitar e a gente bater um papo aqui olhando para eles hoje. Esse já tem cauda maior um pouco, né? Ele parece ser um pouquinho mais longo que o outro também, né? Sim. Mas são os melhores que eu andei separando com cauda de 4 pontas, né? Esse já menos ramp, né? Esse tá mais suave o ramp dele. Ele é mais comprido, né? Igual o Emerson comentou. Eles são da mesma cria, Mário? Eles são da mesma cria. Uhum. Esse aqui disparado é o de ramp melhor, mas eu não sei se até na hora da estação se ele vai estar reproduzindo, não, que ele é muito pequenininho ainda. Mas eu ia procurar o outro, o blackzinho. Tem um que tem
Tem um que tem anal simples. Mas é aquela história que a gente já viu, né? Dentro do que tem é o que vai dar para ser usado e ponto final, né? Mas nós temos aí 4 a 5 meses pela frente e dá uma boa alimentação que esse bicho cresce, pô, e vai fazer o serviço depois. Era isso aqui que eu ia mostrar para vocês. Eu tinha mostrado para vocês esse peixe. Ele é curtinho, cauda curta. Agora, olha a simetria dos olhos. O olho esquerdo é muito maior do que o olho direito. Para o que eu gostaria de usar, nem precisava ter olho. Mas... Isso é uma outra característica dos nemequins, a variabilidade de formato e de tamanho de olho. Tem uma genética aí bem mais complicada. Eu não sei se vocês já viram os diferentes formatos de olhos que pode ter um nemequim. Uma coisa é o olho protuso, a outra coisa é a morfologia, a forma, né, desses olhos protusos, que é outra característica. Então, de novo, a combinação gênica dá um olho de um jeito, outro do outro, e, inclusive, é comum, né, não é uma coisa assim tão rara, você cruza 2 nemequins e ele não projeta os filhotes, alguns não projetam os olhos. É a genética desses bichos, a gente não sabe, pô, né? A gente constata, vamos dizer assim, né, que sendo teoricamente um par de gene recessivo, era para todos os filhos de Demequim ficarem Demequim, e na prática isso às vezes não acontece. Agora, Mauro, entre o formato globuloso ou cônico, tem alguma preferência, tem algum direcionamento nesse sentido? Desconheço, Mário. Desconheço. Nunca vi nada a respeito, não. Já vi essa variabilidade de morfologia ocular, mas nenhum direcionamento nesse sentido, não. Uhum. Dando continuidade aí nos caudas simples, né? E aproveitando aquele vídeo que o Hermínio tinha compartilhado com a gente, deixa eu só ampliar a tela aqui. Mas acabou que aquela hora a gente mudou de assunto. Você sabe se é Tamaçaba ou Tamaçabá, Mauro? Eu nunca vi nenhum japonês pronunciando o nome, não. Normalmente, as palavras em japonês, os fonemas numa palavra têm o mesmo som. Então, seria Tamaçaba, né? Quando tem palavras com os mesmos fonemas, aí você tem entonação. Por exemplo, mate, mati, que é para diferenciar um do outro. O mate vem de mete, de fósforo, mati, cidade. Mas eu nunca vi ninguém pronunciando o nome desse peixe, nenhum japonês. Então, eu diria Tamaçaba. Uhum. Ok? Na minha limitada compreensão aí do contexto. E a pronúncia, no caso daquele vídeo ali, aquele vídeo é da Tailândia, né? Ali a locutora é uma mulher que faz a locução e ela fala Tamaçabá. Bom, eu tinha filmado esses peixes aí com esse intuito, igual estou comentando com vocês aí, sobre planejar cruzamentos, alguma coisa nesse sentido. Alguém tem algum comentário a fazer? Críticas e sugestões são bem-vindas aí para essa etapa de planejamento. Esse pretinho aí do zóio torto, cruze ele, hein? É um peixe, no geral, bom. Ele é, no geral, bom. Ele tem tudo bem bonito, fora o olho. E ele vai crescer ainda. Pode ser que esse olho piore ainda, fica mais torto ainda, né? Não, e pode ser que fique depois. Pode ser que fique equilibrado, porque existe ainda essa situação da expressão no olho de um ser diferente do outro, um ser mais rápido, outro mais lento. Então, não é para descartar. Pois é, esses bichinhos aí vão reproduzir na hora que esquentar o tempo, lá em agosto, né? Isso. Aproveitando, inclusive, falando sobre nosso projeto,
eu queria falar com vocês o que eu tive batendo um papo com o Mauro essa semana, e o Ederson tem uns 2 ou 3 peixes lá que ele pegou e falou: tem peixes desses aqui que vocês quiserem dar continuidade aí, e ele está mandando uns peixes para cá. E a mesma coisa eu queria falar com vocês, né? Desses peixes que a gente está mostrando aí, do que tiver alguém de vocês queira tocar para frente, é só avisar para a gente poder planejar aí uma distribuição entre nós da genética que a gente tem antes do inverno, porque acho que se a gente conseguir fazer uma distribuição de alguns peixes antes do inverno, os peixes já passam o inverno no lugar, e a hora que chegar o início da primavera, final do inverno, começo da primavera, os peixes já estão desovando, né? Ô José, eu vi umas imagens que o Mário postou. Me diz uma coisa, quantas caixas d'água você tem? Eu fiquei curioso. De 1.000 litros, eu tenho quase 100. Nossa Senhora! E você trabalha com diversas, então, as diferentes variedades aí? Algumas. Tá. Eu tenho Miranda, eu tenho Ranchu e tenho o Cometa. Acho que são essas. Sei. Aqui eu fiz um projeto de controle de macrófitas em reservatórios da Billings e Guarapiranga. E ao final do projeto, a empresa não tinha interesse de ficar com as caixas e ele me doou. Falei, ótimo. Olha só. Se tiver outro projeto... Então, foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade. E eu montei 2 estufas, mas a estufa que eu montei foi na perspectiva de peixes tropicais. E, infelizmente, em casa, eu tenho uma situação extrema. Assim, quando no verão, a temperatura é 1 grau a 2 graus superiores às temperaturas que eu tenho em Campinas. E no inverno, eu chego até 3 graus a menos da temperatura que eu tenho quando tem a previsão de Campinas. Então, se Campinas a previsão é 8 graus, em casa chega a 5. Sim. 4 graus. E aí a dificuldade era manter os peixes tropicais. E aí eu comecei a pensar como pudesse fazer para que eu pudesse ter, na criação, uma redução de custo. Porque eu não tenho condição de aquecer tanto peixe, tanto aquário. Sim. Foi aí que eu pensei em começar a olhar um pouco melhor, um pouco mais, com mais carinho, o King. Entendi. Mas foi uma oportunidade. Fora piscinas, eu tenho, acho que umas 40. Que maravilha. O problema é minha companheira, né? Vai ficar meio chateada, né? Me chama de acumulador. Toda a razão. E fora aquário, né? Aquário, eu acho que eu brinco, acho que tem quase 500. Então, quando eu fico chateado, eu faço aquário. Então, o rapaz trabalha em casa, o Genival, ele sabe que eu estou chateado, pego os vidros, vou começar a tirar o copo, ele já sabe que eu preciso fazer aquário. Maravilha. E é engraçado porque eu fiquei pensando exatamente nisso naquele vídeo que você postou hoje lá no grupo, onde lá na hora do descarrego, lá, a hora que o cara encontra com o cão dele lá, e aí os dois dão uma esfriada geral, eu pensei exatamente isso, mas é o que acontece com a gente com os peixes, né? Você vem do trabalho com problemas, preocupado, tal, entra para a estufa, os problemas vão dissipando, o clima vai mudando. Sim. Você esteve na casa do Abdala. O Abdala é uma pessoa maravilhosa. E ele fala para assim, os colegas, né, que ele gostaria que todos tivessem um espaço de 4x2. E isso ia melhorar muito a vida das pessoas. Então, ele chega em casa, estressado, vai para o quarto onde tem os peixes. Eu não sei, faz tempo que eu não fui na casa dele. Tem uma rede, tem uma televisão, e ele passa a noite, começo da noite até o final da noite, e passa lá. Ele desliga. Eu vou pedir assim para o José repetir um pouco mais alto,
quantas caixas e aquário ele tem, para mim botar depois para minha esposa ouvir, tá? Para ela ver que eu tenho bem pouquinho. Se você quiser, eu posso até, se eu pudesse até conversar com a minha esposa, a sua esposa, talvez são 100 caixas de 1.000 litros, de caixas de 1.000 litros, né? E 40 a 50 piscinas de fiberglass. Fora as caixas. Coisa boa, hein? Fora as caixas de fibra, né? Então as pessoas sabem que eu sou alucinado por uma caixa de água. Então estou andando de carro, vejo uma caixa da Par e pergunto: quer vender? Só carregando. Que virada que esses peixes cauda simples deram nos últimos 2, 3 meses, hein? Que coisa. Culpa do Hermínio. Hermínio é culpado agora. Eu levei um monte de peixe lá. Eu nem ia levar os peixes, né? Estava constrangido. Constrangido de levar os peixes. Agora vai dizer que a culpa é minha. A culpa é do Mauro. Sempre sobra para mim. Dessa vez a culpa não é do Mauro. Dessa vez, não. Isso aí foi Hermínio mesmo. Padre Hermínio. Não, mas foi dele sim, porque eu liguei para ele perguntando o que ele achava, se eu deveria levar ou não. Aí ele falou que sim. Aí depois liguei para o Mário também, passei uma mensagem, não lembro exatamente, perguntando se eu devia levar. Não, leva, é diferente, tal, não sei o quê. Falei, beleza, vou levar, né? Aí levei algo parecido com um cometa lá. Aí o negócio virou uma... Mas isso é que é bom, né? Aí é o que o Mário está dizendo, né? Isso que faz viver, né? O hobby, inclusive, né? Novos projetos, novas ideias, enfim. E daí a importância disso que a gente estava falando agora mesmo sobre esse compartilhamento de material genético, né? Porque sim, a hora que a gente tem outras pessoas que deram continuidade a um material que tem familiaridade com o que você vem trabalhando, isso te dá a possibilidade de fazer saltos em termos de evolução que sozinho ia ocupar um tempo muito maior e ocupar um espaço e tempo muito maiores, né? Ótima semana para todo mundo, então. Valeu. Um abraço aí. Boa, gente. Até mais. Boa noite. Boa semana. Boa noite, gente. Ótima semana. Tchau. Tchau.